Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tessa e você está aqui no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero conversar com vocês sobre a inteligência artificial e a justiça brasileira. Isso já chegou. A gente tem falado muito disso aqui com vocês. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em fevereiro, acabou editando a Resolução 615 de 2025, tratando dessas questões da utilização das ferramentas da inteligência artificial no judiciário. E é sobre isso que a gente vai falar, dessa tecnologia super poderosa e desse equilíbrio que o SNJ está tentando fazer para que a utilização não comprometa direitos e possa trabalhar junto com as ideias desse equilíbrio. Vamos dar uma olhada nesse documento? É fundamental pensar nisso porque essas tecnologias avançaram demais, especialmente desde a última norma do CNJ em 2020, principalmente com a chegada das inteligências artificiais generativas, ChatGPT, Claude, etc., que criam dessas tecnologias que criam conteúdos, criam textos, criam imagens baseadas aí nos grandes modelos de linguagem, nos LLMs, né, nos Large Language Models. Então, essa atualização era muito necessária, era imprescindível. E essa é a ideia central da Resolução 615 de 2025. Trabalhar com inovação, buscar eficiência, mas buscando também segurança e transparência, buscando tratar todos, especialmente os cidadãos aqui, de forma igual, com ética e tendo no centro o respeito aos direitos fundamentais. O artigo 1º da resolução é bem direto. Ele trata exatamente desse equilíbrio e vai estabelecer bases e princípios que vão procurar guiar a implementação das tecnologias da inteligência artificial no dia a dia. Então, a resolução não é só uma lista de regras. Ela traz alguns valores que são essenciais, respeito aos direitos humanos, à democracia, e esse é o ponto de partida dessa normatização, dessa nova norma, que está presente tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º. Outro ponto essencial é a centralidade humana, ou seja, a tecnologia deve servir às pessoas e não ao contrário. Por isso, um detalhe, sempre a supervisão humana ela é obrigatória, ou quase sempre obrigatória, a não ser para tarefas assim mais simples, mais básicas, de apoio mesmo. Então, essa ideia da supervisão humana, de sempre utilizar a supervisão humana, é muito importante e a gente vem falando muito disso. E aí, claro, são várias questões que vão derivar disso, a proibição de discriminação, a necessidade de transparência, a necessidade de garantir segurança, proteger dados e também permitir auditoria nos sistemas. Esse é um pacote completo. Esses princípios, ou essa ideia de principiologia, dá um norte ético. E aí, a gente desdobra para uma primeira discussão. Como saber se uma inteligência artificial é segura ou é, entre aspas, perigosa? A própria resolução do CNJ trata de uma classificação de riscos na utilização das IAs. Os tribunais, portanto, vão ter que analisar cada ferramenta de inteligência artificial e dizer se o risco na utilização delas é baixo, alto ou excessivo. Veja só, que o excessivo já chama bastante atenção e é justamente essa classificação que vai procurar dizer o nível de controle e as regras que se aplicam. Vamos olhar primeiro o que é esse risco excessivo. O CNJ considerou, então, na prática, um risco tão perigoso que chegou a proibir. O artigo 10 da resolução é bem específico nisso. Ele diz que deve ser proibida a utilização da IAs onde há risco excessivo, que são justamente aqueles riscos de desumanização, automatização sem controle de decisões críticas de forma perigosa. Então, são sistemas que, por exemplo, não podem ser revisados por um humano, sistemas que criam uma dependência total nas ferramentas, na própria máquina. E aí, como medida também de proteção, é proibido utilizar a inteligência artificial para analisar personalidades, para tentar prever crimes, para estabelecer mecanismos de reincidência, basear a decisão trabalhista, inclusive, em perfil de comportamento. Coisas como classificar as pessoas, portanto, para avaliar direitos, ou até um valor de um testemunho, para usar biometria, para tentar ler a emoção, tudo isso está proibido. Os mecanismos de inteligência artificial não podem utilizar isso. Então, a lógica é evitar que
as ferramentas tomem decisões com potencial discriminatório grave ou até que substituam o julgamento humano onde ele é essencial. Veja o que está por trás aqui de novo, a centralidade da supervisão humana. O fator humano é sempre indispensável, como regra geral. Para as inteligências artificiais que não são proibidas, são classificadas como de alto risco, também é necessário ter um cuidado extra. Muito, aliás, cuidado extra. O artigo 11 e seguintes tratam disso. Um exemplo que dá para a gente comentar é a identificação de perfis. Tecnicamente, é aquilo que chama de AR1, né? Para esses sistemas, então, em que permitem a identificação de perfis, ou para esses sistemas de alto risco, a resolução vai exigir sempre auditorias frequentes, então um monitoramento constante, uma avaliação prévia de impacto algorítmico, tudo para garantir, de novo, que não haja violação de direitos ou até discriminação escondida ali no código. Agora, tudo isso é um arcabouço para a gente pensar nas ferramentas que já são utilizadas e que já vêm sendo utilizadas, como, por exemplo, ChatGPT, Claude, outras IAs generativas, a utilização, então, desses modelos de LLMs. Como eles entram nessa regra? Essas ferramentas podem ou não ser utilizadas pelo judiciário? Podem, claro. O artigo 19 da resolução trata disso, mas permite e estabelece limites claros. Elas podem ser usadas como apoio na gestão, para auxiliar a preparação de uma decisão. Elas vão ajudar, elas vão servir como uma assistente, isso é bem importante, mas quem decide é sempre o humano. Guardem essa distinção entre assistente e agente. O assistente é quem dá apoio, o agente é quem faz. Mas também é importante saber que são restrições que trazem, né? Que são restrições que essa resolução traz. Então, o juiz ou servidor que utilizar a ferramenta é, obviamente, 100% responsável pelo resultado final. Lembra dessa centralidade da supervisão humana? Ela é indispensável. Isso está lá no parágrafo 3º do artigo 19, responsabilidade total. Outro ponto importante de proibição ou de limitação é o artigo 20, que proíbe alimentar as ferramentas com dados sigilosos ou de processos em segredo de justiça, a não ser que esses dados sejam totalmente anonimizados antes de ir para a ferramenta, ou que o contrato com o fornecedor da IA garanta uma proteção muito forte. Então lembre, dados sigilosos ou de processo correm em segredo de justiça devem ser anonimizados, justamente para a segurança dos dados. Ao mesmo tempo, já que a gente falou de risco excessivo, elas também não podem ser utilizadas para aquelas finalidades de risco excessivo ou alto que a gente comentou, que a gente já falou agora. E os fornecedores dessas IAs, tipo OpenAI, Google, etc., não podem utilizar os dados do judiciário para treinar os próprios modelos sem uma permissão muito clara e expressa. Isso, aliás, você pode configurar, por exemplo, na própria utilização do ChatGPT. Isso é perfeitamente possível. E, claro, isso é indispensável, uma necessidade de capacitar os usuários sobre o uso ético, sobre os riscos, sobre as limitações dessas ferramentas. Esse eu acho que é o grande ponto. A necessidade de capacitação do judiciário para a utilização. O juiz vai precisar dizer, por exemplo, na sentença, que usou o GPT para fazer a sua revisão. Mencionar isso na decisão final, então, é importante. Agora, o registro interno, o uso, um log, é obrigatório. Você registrar isso, ficar registrado quem usou, quando usou, para quê? Para que haja controle, rastreabilidade para eventuais futuras auditorias. Isso está lá, aliás, no parágrafo 6º do artigo 19. E como é que é possível fazer uma estrutura de governança sobre isso? A resolução procurou tratar disso? Quem fiscalizou? Como é que funciona isso? A governança, claro, ao lado, obviamente, da transparência, e até porque essas duas coisas andam juntas, é um ponto central. Foi criado, deve ser criado, a partir da resolução, um Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, lá no artigo 15. E a composição desse comitê é bem plural, não é só o Judiciário. Tem que ter participação de membros da OAB, do Ministério Público, da Defensoria e até da sociedade civil, garantindo que eu tenha visões diferentes dessa perspectiva, garantindo aí uma visão multilateral
dessa informação, desse comitê, que vai definir normas técnicas, atualizar a lista de risco, avaliar as ferramentas, monitorar a capacitação e, claro, dar transparência para criar uma plataforma que é a tal da Sinapse, que é uma plataforma central que está mencionada em diversos dispositivos aí da resolução, no artigo 4, no artigo 23, no artigo 24, onde todas as soluções de IA que estão sendo usadas ou desenvolvidas no judiciário têm que ser cadastradas. Por exemplo, a Justiça do Trabalho tem lá o seu, entre aspas, GPT, né? Fica público, fica para todo mundo ver, é interessante, traz transparência na prática e permite uma auditoria e monitoramento contínuo mais fácil, que, aliás, é indispensável, né? Especialmente para os sistemas de alto risco, como a gente disse lá no artigo 39, artigo 42 fala disso também. Acontecendo um problema sério de segurança, etc., um evento adverso aí tem que ser reportado em até 72 horas. Por fim, como é que dá para garantir que esses dados sejam adequados e sejam seguros? A resolução trata disso com bastante detalhe, especialmente ali pelos artigos 26 a 31. E a preferência, claro, é para usar fontes de dados públicas. Como a gente já mencionou aqui, na utilização de dados sensíveis ou sigilosos, a anonimização dos dados completa, perfeita, íntegra é necessária. Sempre, sempre. Ou, claro, utilizar mecanismos fortes de proteção combinado com essa anonimização. Na segurança, o armazenamento, o tratamento desses dados também tem que seguir as melhores práticas. Aqui a gente também está falando para esses sistemas que serão desenvolvidos pelo judiciário. Por isso que a resolução menciona o Privacy by Design e o Privacy by Default, ou seja, privacidade como padrão e privacidade desde o desenho da ferramenta, devem ser sempre utilizados como bases, como parâmetros das construções desses mecanismos de inteligência artificial, que permite, claro, cuidar disso sempre, como a gente disse, com o fator humano. A supervisão humana, a interação humana é sempre importante, a resolução fala muito disso. A supervisão humana eficaz é essencial, sempre. Isso vai estar lá no artigo 3º, vai estar lá no artigo 34. A centralidade, lembre, a IA é um assistente, não um agente. Os usuários, juízes, servidores, etc., vão ter autonomia total para revisar, corrigir, descartar qualquer resultado que a IA gere, até porque a responsabilidade é dele. Então, nada pode ser automático, nada deve ser imposto pela máquina. E junto para isso, claro, eu vou precisar também da capacitação para a utilização das ferramentas. Por isso que isso está bem fechado aí na resolução. Por isso é que também a transparência é importante na forma lá do artigo 33, para que seja sempre informado quando a inteligência artificial está sendo utilizada, com clareza de que é só uma ferramenta de apoio. O resultado, portanto, que a inteligência artificial vai trazer depende sempre da atuação humana, seja do juiz, seja do servidor responsável. Isso é bastante, bastante importante. E a resolução, lá no seu artigo 35, ele, inclusive, incentiva que essas ferramentas possam ser desenvolvidas, que possam trazer mais perspectivas, que seja desenvolvida de forma bastante diversa para evitar justamente esses vieses discriminatórios aí que a gente está tentando fazer isso. Então, para a gente tentar concluir, essa resolução 615 parece um esforço grande do judiciário para, de forma equilibrada, utilizar o potencial das inteligências artificiais para agilizar, para trazer mais eficiência, melhorar o serviço, mas cuidando de trazer sempre limites claros para garantir a supervisão humana, proteger direitos, claro, olhando aí a perspectiva da entrega da prestação jurisdicional, garantindo essa responsabilidade e mantendo a transparência. Um passo regulatório, sem dúvida, importantíssimo, uma tentativa que dá para dizer bem estruturada de encontrar esse equilíbrio delicado e difícil entre aproveitar a tecnologia da melhor forma possível, sem descuidar de preservar os valores fundamentais da justiça, em especial aqui olhando, claro, para os direitos fundamentais. E eu quero deixar para vocês aqui uma última reflexão. Se com todas essas regras de transparência, de auditoria, etc., será que a gente vai conseguir realmente entender, controlar esses sistemas de inteligência artificial, que alguns, inclusive, dizem que é uma caixa preta, né? Veja,
essa é a grande questão. Como eu vou garantir que essa busca por eficiência, por melhor produtividade, que é super legítima, não atropele, claro, a sensibilidade e a nuance humana, que é tão necessária na hora, obviamente, de entregar justiça, na hora da prestação jurisdicional. E eu acho que é aí que a Resolução 615 acerta de forma inequívoca, ao estabelecer a necessidade o tempo todo da supervisão humana, ao garantir a necessidade do humano como centro da utilização dessas ferramentas, ao garantir aqui um conceito que eu venho falando muito, que é um conceito human-centric na utilização dessas tecnologias, ou de todas as tecnologias. É ter sempre o humano como centro. Lembrem disso. As ferramentas da inteligência artificial podem servir como um assistente, mas jamais como um agente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber sempre quando tem vídeo novo subindo, comentar, compartilhar, deixa aí os seus comentários, o que você acha, quais os mecanismos que a gente pode utilizar, enfim, vamos debater esse assunto que ele é bastante importante para a gente sempre continuar dialogando direito. Valeu!